Fala rapaziada, ligado aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e acabou de acabar aí a terça-feira de Champions League, rodada 4, tem jogo amanhã ainda, mas vou falar um pouquinho aí de Bayern de Munique e PSG, jogo que acabou de acabar agora nesse exato momento que eu estou gravando, tá? É um jogaço de bola pra quem gosta de futebol, cara, é maravilhoso, é muito bom. E cara, não vou deixar de comentar, vou falar algumas coisinhas aí, fazer uma análise dessa partida. Então, antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação. Estou fazendo vídeo todos os dias para vocês. Então, se você gosta de futebol, não pode deixar de me seguir. E também não pode deixar de me seguir, sabe onde? Lá nas redes sociais, no Instagram e no TikTok também, @canaldoph.oficial, lá nas duas redes sociais que eu tenho. E é isso. Vambora, rapaziada. Vamos falar um pouquinho de Bayern de Munique PSG. Vitória gigantesca do Bayern de Munique, 2-1 para cima do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. Uma vitória aí que mais uma vitória, na verdade, do Bayern de Munique na temporada e chega a 16, cara, olha isso, 16 jogos e 16 vitórias do time do Vincent Kompany, 55 gols marcados em 16 jogos e apenas 10 sofridos. É absurdo, cara. A temporada do Bayern de Munique é a melhor temporada de um time europeu na história, né? E até o momento, obviamente, né? O melhor começo de temporada na história de um time europeu. São 16 jogos, 16 vitórias, 55 gols marcados e 10 sofridos. É absurdo, cara. Esse time do Kompany, um achado, né? O Kompany que ele começa no Anderlecht lá da Bélgica, faz uma temporada muito boa, né? Não lembro se é campeão ou não. Depois ele vai pro Burnley, sobe, é campeão da Championship com o Burnley, sobe e depois é rebaixado com o Burnley, né? Na temporada seguinte, que sobe. E ainda assim o Bayern de Munique foi lá e viu, por mais que não fosse, né, o primeiro nome do Bayern de Munique na época que estava precisando de um treinador, mas conseguiu ver o futuro nesse trabalho. E cara, que futuro, na moral. É absurdo essa achada do Bayern de Munique, né, da direção do Bayern de Munique. Né, é realmente um exemplo aí de análise, né, de você ver potencial em um treinador realmente que vai tá se mostrando ser um dos melhores aí do mundo, né, o melhor time do mundo atualmente, nesse momento que estou gravando. Mas assim, vamos lá da partida, um pouquinho. O PSG ele entra um pouquinho diferente do que a previsão, né, o que era previsto, na verdade. Né, o PSG ele começa com o João Neves no banco, e aí a gente acho que é uma opção, né, técnica do Luiz Henrique. Ele começa o jogo com o Zaïre Emery e o Fabian Ruiz, né? A previsão era de que o Zaïre Emery jogasse no lugar do Fabian Ruiz, né? Fazendo a função do Fabian Ruiz, como já vinha jogando algumas rodadas do Campeonato Francês. O Luiz Henrique ele opta por jogar com o Zaïre Emery e com o Fabian Ruiz, né? Juntos, no meio campo. E aí eu acho que com isso, né? Não só pela não experiência, né? A inexperiência do Zaïre Emery, mas também pela sua capacidade mais ofensiva, né, do Zaïre Emery e não defensiva. Eu acho que o PSG perde muito com isso. O João Neves é um jogador que ele tem como característica a roubada de bola, o desarme, né, as características dele, as valências dele são mais defensivas do que ofensivas, né? Por mais que ele tenha aparecido nesse começo de temporada como várias vezes, né, vários jogos, como um cara mais ofensivo. Tem até um hat-trick numa partida no Campeonato Francês, não vou saber qual que foi o adversário agora, mas ele teve uma partida que ele fez um hat-trick. Enfim, e aí eu acho que o PSG perdeu muito na marcação com isso, cara. O Bayern de Munique ele engoliu o PSG fisicamente, né? Se você viu ali o primeiro tempo, pelo menos, né? Vamos analisar o primeiro tempo e depois a gente fala do segundo, porque a gente sabe o que aconteceu durante o jogo, mas vamos falar do primeiro tempo. Cara, os dois times se mostraram numa estratégia que eu acho que ficou muito bem postada. Por quê? Nos primeiros 30 minutos, vamos botar assim, né? Nos primeiros 30 minutos, os dois times estavam muito em jogadas de transição. Como assim? Por exemplo, o PSG, ele tinha a bola. Quando ele tinha a bola, ele não era tão agressivo. Ele só ia ser agressivo quando a bola estava com o Bayern de Munique e o PSG estava lá em cima pressionando. E aí sim o PSG se tornava perigoso, porque ele roubava a bola e já partia para o ataque. E vinha uma finalização, e vinha alguma coisa, uma jogada ofensiva.
Então, e a mesma coisa aconteceu com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, quando o PSG tinha a bola, se mostrava mais perigoso do que quando tinha a bola. Então, os dois times estavam nessa estratégia. São dois times que jogam muito parecidos, né? Tanto o estilo de jogo do Luiz Henrique como o estilo de jogo agora do Kompany. Enfim, e aí ficou essa estratégia praticamente no jogo inteiro, até que saiu o primeiro gol, né, uma bola muito, muito, muito boa do Gnabry, que aliás fez uma partidaça o Gnabry até onde ele jogou, né? Cara, uma partidaça do Gnabry, é muito bom. Ele não tinha começado a temporada muito bem, né? Ele tava tendo umas oscilações, jogava uma partida, não jogava outra. E cara, que partida! Hoje o Gnabry foi muito bem. E deu uma bola pro Olise, que finalizou em cima do Chevalier, né? E depois a bola sobra pro Luiz Dias abrir o placar. E aliás, vou comentar sobre o Luiz Dias, cara. Que partida do Luiz Dias, cara. Uma partida absurda no primeiro tempo, né? E infelizmente ele foi expulso, né? Numa jogada assim infantil, né? Totalmente desnecessária. No último minuto do primeiro tempo, ele dá um carrinho por trás no Hakimi e é expulso, na minha visão, justo, né? Uma expulsão justa do Luiz Dias, porque ele dá um carrinho. Primeiro que o carrinho por trás você já assume um risco muito grande. E segundo que ele vai de cima para baixo e atinge a perna, ali o tornozelo, né, do Hakimi. Cara, assim, totalmente desnecessário. E como, né, o pessoal já tava falando aí nas mídias, né, ele vai do céu ao inferno, né, em 3 minutos, né, que era o tempo dos acréscimos. Né, e já estava no último minuto do primeiro tempo, sem necessidade nenhuma, já tinha cobertura atrás do, se eu não me engano, era do Kimmich ou do Stanisic, não sei agora. Mas enfim, já tinha cobertura, sabe? Não tinha necessidade nenhuma daquele carrinho. Ele vai lá dar um carrinho desnecessário, machuca o Hakimi, que precisa sair no segundo tempo, e também prejudica a sua própria equipe. Então ele estava fazendo uma partida absurda. Fez os 2 gols, eu não falei do segundo, né? Mas o segundo, uma falha assim absurda também do Marquinhos, cara. Uma falha, né? O Marcelo Beckler até falou na transmissão na TNT Sport, né, que deu pra ver realmente isso. O Hakimi ele tava muito focado em marcar o Harry Kane, que ele esqueceu dos outros jogadores. E aí, quando você vê a jogada, você vê ele fixadamente olhando pro Harry Kane, esquecendo que tem o Luiz Dias passando aqui, ó. Passando aqui, na frente dele. E aí o Luiz Dias vem, pega a bola dele, do Marquinhos, e faz o gol. Uma bobeada assim, muito, muito, muito absurda do Marquinhos. Que aí o Bayern de Munique abre 2-0 para cima do time francês. Mas enfim, vem o segundo tempo, os 2 jogadores saem, e a expulsão do Luiz Dias foi muito impactante para o time do Bayern, no sentido que eu achei, né, na verdade, até falei no meu story, se você não me segue lá no Instagram, @canaldoph.oficial, eu falei no meu story que eu achava que o jogo ia mudar completamente. E cara, mudou e eu vou falar o porquê, mas enfim, vamos falar primeiro da substituição. O Bayern, ele, como já era no último minuto, né, não deixou para mexer já no segundo tempo. Então, o Bayern precisa mexer, né, a expulsão do Luiz Dias interfere nessa substituição que eu vou falar, que ele tira o Gnabry, que estava muito bem, já falei, estava jogando muito bem, e aí você tira o Gnabry e você coloca o Bischoff. Cara, me desculpa, mas você perde tecnicamente com a entrada do Bischoff, obviamente. Ele entrou bem, tá? Fez uma boa partida, mas, poxa, não tem comparação com a partida que o Gnabry estava fazendo. E aí você perde qualidade, porque você precisa colocar um jogador com característica mais defensiva, né, no lugar do Gnabry, que é um jogador ofensivo, e aí você perde com contra-ataque, você perde com as jogadas de ataque mesmo, né, e você está com um jogador a menos. Então o Bayern ele fica o segundo tempo inteiro praticamente em jogadas defensivas jogando no contra-ataque, né? A gente vê isso durante o jogo, durante o segundo tempo. Então a expulsão do Luiz Dias impacta não só nele, que era o melhor jogador do time até o momento, mas também no segundo melhor jogador do Bayern de Munique até o momento, que era o Gnabry. Então ele tirou praticamente 2, né? Ele no caso não, né? Ele foi expulso e o jogador que teve que entrar no lugar dele entra no lugar do segundo melhor jogador da partida, que era o Gnabry, na minha visão. Então acho que impactou muito essa expulsão do Luiz Dias, né? Enfim, mas o jogo do Bayern, ele, cara, fica muito bom. O sistema defensivo do Bayern tá um absurdo essa temporada, né? Com o Upamecano
que aliás fez uma partidaça hoje o Pamecano, cara, melhorou muito, tá? Melhorou muito. E o Jonathan Tah também fez uma partida muito boa. Mas eu acho que do sistema defensivo inteiro, o melhor da partida, se você pegar os 90 minutos, né, o melhor da partida foi o Laimer. Cara, que partida do Laimer. Cara, eu imaginava, eu não imaginava, na verdade, eu não esperava uma partida tão boa do Laimer. Ele que já iniciou a temporada muito bem no time do Bayern. E, cara, fez uma partida absurda hoje. Marcação, assim, impenetrável, né? Pra cima dele. Não vou saber o número certo de quantos duelos que ele ganhou, mas, cara, na minha visão, o Barcola, né, que era quem estava marcando durante o jogo, foi completamente anulado pelo Laimer. Completamente anulado. O Barcola não conseguiu fazer nada. Teve uma jogada só, se eu não me engano, que o Barcola consegue escapar foi no primeiro tempo ainda, da marcação do Laimer. Depois disso, o Laimer não fez. O Barcola, desculpa, não passou nenhuma vez do Laimer. Né? Não só o Barcola, mas como outro jogador também. Se não me engano, foi o Lee Kang-in, né, que entra no segundo tempo. Aliás, no primeiro tempo, né, tem uma substituição muito importante. O Dembélé sai, ele tem um gol anulado, né, pelo VAR, né, tem aquela. Estava impedido, né? A linha. O impedimento semiautomático, né? E o Dembélé faz o gol de peito, né? Um gol que queria, né, colocar o PSG aí empatando o jogo, mas é anulado pelo VAR. E aí, na sequência dessa anulação, o Dembélé é substituído pelo Lee Kang-in. Ainda não saiu a informação, ou se saiu eu não vi, por que, né, que ele saiu. Mas ele sai direto pro vestiário. Né? Não entendi de verdade, não sei se ele sentiu alguma coisa, porque ele sai andando, né? Ele não tá mancando, ele que, né, voltou há pouco tempo de lesão, mas ele sai andando normalmente. Tá? Ele sai andando normalmente, vai direto pro vestiário. Eu não entendi essa substituição, mas espero que esteja tudo bem com o Dembélé, né? Ele que é o atual melhor do mundo, atual bola de ouro, né? E tava jogando bem até, tava tendo bastante participação ali no jogo. Mas enfim, entra o Lee Kang-in no lugar dele, né? E eu acho que não é nem no lugar dele, né? O Luiz Henrique ele começa a jogar, pelo menos no segundo tempo, com o Kvaratskhelia centralizado. E aí, pô, você perde muito, cara. Você perde muito, porque o Kvaratskhelia, ele tem um contra-um muito bom e ele tava fazendo essas jogadas durante o jogo inteiro. E aí, como você tira o Kvaratskhelia da zona de conforto dele, que é jogar pela esquerda ou pela direita? Ele jogou nas duas, né? Mas enfim. Vamos botar aí mais na esquerda, né? Mais à esquerda, o Kvaratskhelia, né? E aí você tira ele das pontas para colocar centralizado. E aí, poxa, você perde muito, né? Você perde muito. Tudo bem que o sistema do Luiz Henrique é para ter um jogador de falso 9, né? Não um centroavante específico, como entra o Gonçalo Ramos no segundo tempo, mais pro fim, né? Mais pro meio do segundo tempo, na verdade. E aí muda a estratégia de jogo. Mas, cara, você perde muito com isso, cara. Você perde a característica do 1 contra 1 muito forte que o Kvaratskhelia tem, tá? A velocidade dele, enfim. E aí eu acho que o Luiz Henrique errou, tá? Eu acho, na minha opinião, que o Luiz Henrique errou em colocando o Kvaratskhelia de mais centralizado. Mas, enfim. E aí, no segundo tempo, como eu falei, entra o Bischoff no lugar do Gnabry, né? Que estava fazendo uma partida muito boa, cara. Ele estava deixando os companheiros, na verdade, na cara do gol. Teve uma jogada que ele faz na área, né? Ele acha o Kimmich ou o Stanisic, agora eu não vou saber, mas acho que foi o Kimmich. Ele acha o Kimmich assim muito, muito livre, tipo assim, com um passe de letra, muito, muito bom, cara. Tava jogando fazendo uma partida absurda aí. O Gnabry, infelizmente, saiu por causa da expulsão, né, do Luiz Dias. Mas enfim, cara, fazendo uma análise aí mais geral da partida, o Bayern foi absurdo, cara. O sistema defensivo do Kompany foi superior em praticamente tudo, né? O PSG, por insistir muito, né, consegue fazer o gol mais no final, né, já ali perto dos 80 minutos de jogo.
mas não adiantou muito porque, cara, a defesa do Bayern estava impenetrável, de verdade, estava impenetrável. O Neuer fazendo defesas e tendo um posicionamento absurdo, não fez nenhum milagre, né? Mas justamente por isso, porque o posicionamento dele é muito bom, cara. E isso a gente não vê tanto, né? Porque a gente acha que o goleiro tá agarrando pra caramba, só porque ele faz defesas milagrosas, né? E, cara, não, quando um goleiro se posiciona muito bem, ele não precisa fazer milagres, né? E foi o caso do Neuer. Neuer, pô, né, dispensa comentários, mas enfim. E aí, falando mais um pouco do sistema defensivo, aos 80 minutos, o Company coloca o Kim Min-jae, né, para jogar com 3 zagueiros, né, fazendo uma linha de 5, na verdade. Por quê? A estratégia do Bayern, como eu falei, no segundo tempo é o seguinte: vamos pegar a bola e vamos sair no contra-ataque. Só que o único jogador de contra-ataque que você tem, né, o jogador de velocidade que o Bayern tinha, era o Olise. E o Olise estava esgotado, cara. O Olise estava cansadaço. E, aliás, é uma partida ruim do Olise, tá? Não gostei muito da partida do Olise, nos um contra um dele, que é a característica do jogador. Eu achei que ele foi bem mal, né? Não lembro dele ter ganhado nenhum contra um. E quando ganhou, ele perdeu fisicamente, né? Que foi aquela do pátio, se eu não me engano. Mas enfim, não gostei muito da partida do Olise. E ele sai no segundo tempo para a entrada do Kim Min-jae, né? Ou seja, você tira o seu único jogador de contra-ataque de velocidade para colocar um zagueiro, né? E aí o Bayern dá o seguinte recado: cara, a gente não tá conseguindo sair no contra-ataque, vamos se defender então, vamos garantir essa vitória, vamos se defender, né? Porque senão não vai dar, né? Porque se você continuar jogando bola lá pro Olise correr, não tá dando, ele tá cansado, ele tá morto e não tá fazendo uma partida muito boa. Então, o Company dá o seguinte recado: vamos se defender, esquece contra-ataque, vamos se defender. E aí faz uma linha de 5 jogadores, cara, foi perfeita a análise do Company, né? A linha de 5 foi muito bem pensada, e isso ajuda muito no sistema defensivo do Bayern, que por causa da substituição, para mim, eu acho que consegue ganhar esse jogo contra o PSG. Como estava com um jogador a menos, né? O Bayern, ele começa o segundo tempo, ele fica o segundo tempo inteiro até essa substituição, jogando com uma linha de 5, porém com o Kimmich jogando atrás, jogando de zagueiro praticamente, né? Então você fica ali Kimmich, Jonathan Tah e o Upamecano, Laimer e o Stanisic nas laterais, e aí você coloca uma linha de 3 e 2 lá na frente, né? Então você fica com 5, 3, 2, né? Enfim, na verdade não, seria na verdade um, um 5-3-1, né? 5-3-1, isso. Que aí com só o Harry Kane lá na frente. Aliás, vamos comentar um pouquinho da partida do Harry Kane. Eu achei ele um pouco sumido, cara. Com bola, ele ficou um pouco sumido. Porém, se você fizer uma análise ali da partida dele sem bola, foi perfeito. E como líder, né, desse time, foi também perfeito. Muito bem, muito bom a participação dele nessa característica, né, que o Company dá a ele, né, que é essa participação dele sem bola, né, o posicionamento, enfim. Por exemplo, na jogada do segundo gol, o posicionamento dele interfere diretamente na marcação do Marquinhos, né, e o Marquinhos se perde ali e o Luiz Dias rouba a bola do Marquinhos. Então, cara, se você olhar só as jogadas com bola, né, o Harry Kane quase não apareceu. Mas olhar a partida dele sem bola, eu achei ele perfeito, foi importantíssimo, fundamental para essa partida do Bayern. Mas enfim, temos um novo líder na fase de Liga da Champions. O Bayern de Munique assume a liderança isolada, né, do PSG, que agora ocupa a segunda colocação por enquanto, né? Não sei se vai ser ultrapassado, provavelmente não. Mas enfim, é isso. O Bayern de Munique agora vai enfrentar o Arsenal na Champions, outro jogaço, outro time que é líder, né, do seu campeonato local. E vai ter uma partida muito difícil, cara. O Arsenal hoje ganhou de 3-0, né, na Champions, então é uma partida muito difícil, né? E o PSG volta para o campeonato francês aí com essa derrota nas costas. Uma derrota, cara, que de dois times assim que jogaram muito bem, né? O PSG, quem acertasse menos, na verdade, né, ia ser vencedor. E foi o caso do Bayern de Munique, né? Uma partida assim muito tática, cara. Se você vê
Se vocês viram, a partida é uma partida muito tática dos dois técnicos. Quem errasse menos ia se sair vencedor, que foi o caso do Bayern de Munique. Então, rapaziada, foi isso a análise da partida de hoje. Eu vou analisar a partida depois do Liverpool e Real Madrid, tá? Porque, aliás, sacanagem da UEFA, né? Colocar os dois jogos, os dois melhores jogos da rodada junto, né? Mas enfim, e aí, né, eu tive que assistir um só para fazer a análise completinha para vocês. Tá bom, rapaziada? Depois eu vou fazer uma análise da partida do Liverpool contra o Real Madrid, essa vitória do Liverpool aí. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, tá bom? Amanhã tem mais Champions, amanhã tem mais jogos, então eu vou trazer mais vídeos aí sobre Champions pra vocês. Valeu? Tamo junto, rapaziada. É nóis.